Fala meu povo, seja bem-vindo a mais esse vídeo no canal de recapitulação da lição de jovens. O tema da semana é Abraão, o fiel doador. Então vamos juntos acompanhar os detalhes. Vem comigo! Nessa semana, vimos a história de Abraão, o fiel doador. A tirinha mostra o chamado do patriarca que, pela fé, saiu da sua terra sem saber para onde estava indo. A fidelidade de Abraão era tão profunda a ponto de ele deixar toda a sua vida construída, deixar o seu lar, sua reputação, sua independência para viver a dependência de Deus. O texto-chave da semana relembra vários momentos da vida de Abraão em que ele andou pela fé e nos mostra que o diferencial está focado no seu alvo, uma pátria superior. Um verdadeiro herói da fé tem os pés na terra, mas os olhos no céu. Abraão partiu de casa com um bilhete só de ida. Imagine você contar para sua família que você vai sair de casa, vai deixar sua estabilidade financeira, sua vida construída, seus colegas, seus amigos, familiares, vai deixar toda a prosperidade que você construiu para ir para um lugar que nem sabe onde é e pior, e que nem voltaria. Complicado, né? A única certeza de que Abraão tinha era que Deus o chamou para sair. E isso era suficiente. É assim que acontece quando recebemos um chamado de Deus. Nós não conseguimos ver o futuro. E como nós gostamos de planejar cada detalhe do futuro, não é verdade? Abraão nos ensina que a palavra de Deus deve ser suficiente para nós. As mesmas bênçãos que recaíram sobre ele também virá a nós se e somente se seguirmos seu exemplo de fé. Não dá para seguir Jesus sem deixar nada para trás. A abnegação deve ser o nosso alvo. Portanto, pegue seu bilhete só de ida e embarque nessa jornada espiritual. Na segunda, vimos o imbróglio entre os pastores de Abraão e de Ló disputando espaço para alimentar os seus rebanhos. Algo precisava ser feito. De um lado estava Ló. Ele queria se dar bem. Ele tomava suas decisões a partir de uma visão materialista, colocando o lucro em primeiro lugar e desconsiderando os riscos espirituais. Do outro lado, a gente vê Abraão. Ele tinha como primeiro objetivo agradar a Deus e desenvolver sua intimidade espiritual com Ele. O mais impressionante é ver a generosidade de Abraão, que mesmo tendo a preferência de escolher onde iria colocar o seu rebanho, deu essa oportunidade ao seu sobrinho. A confiança que Abraão tinha em Deus o fez ser cortês e generoso, porque ele sabia que nada no mundo poderia prejudicá-lo. Afinal de contas, o Senhor era com ele. Colocar os outros em primeiro lugar é a atitude de um cristão que confia em Deus. Além de ser cortês e generoso, o crente ele prospera sem comprometer sua jornada espiritual, sem comprometer o seu relacionamento com Deus. Porque ele sabe que os seus recursos, suas riquezas, seus bens, vêm do Senhor. Queridos, cuidado com o estilo de vida materialista. Ele pode manchar sua percepção sobre a eternidade e apagar o nosso desejo pelo céu. Sodoma e Gomorra, terras que Ló escolheu para se estabelecer, entraram em guerra contra 4 reinos e perderam. Ló e sua família foram levados junto com as riquezas e a população das 2 cidades. Abraão, ao saber da situação, juntou 318 servos, homens valentes e bem preparados, e foi resgatar o sobrinho. Além de ganhar a batalha e recuperar Ló e sua família, Abraão ficou com os despojos, que incluía as riquezas de Sodoma e Gomorra e de todo o exército dos 4 reinos. No retorno da batalha, Abraão se encontra com Melquisedeque, rei de Salém, que também era sacerdote do Deus Altíssimo. Aqui vemos um ato de adoração do patriarca. Ele devolve o dízimo de tudo ao representante de Deus, demonstrando sua submissão e fidelidade. Gente, o princípio do dízimo é simples. É tudo aquilo que aumenta o meu patrimônio, a minha renda. O dízimo é uma proporção específica sobre a bênção que nós recebemos. E foi exatamente o que Abraão fez. O que eu acho de interessante aqui é ver que Salém, posteriormente Jerusalém, passou a ser reconhecida como o centro de adoração a Deus, a casa do tesouro,
o único lugar onde os dízimos e as ofertas deveriam ser levados. Esse é o exemplo a ser seguido ainda hoje. Dízimos e ofertas devem ser levados à casa do tesouro, um lugar centralizado onde são redistribuídos os recursos de forma equitativa, exclusivamente para manter o ministério e a missão. Ao devolver o dízimo no lugar estabelecido por Deus, estamos reconhecendo que Ele é o Criador, que Ele é dono de todas as coisas e o nosso fiel provedor. Abraão viveu uma escalada crescente nos desafios até ser capaz de entregar literalmente tudo. Todo desafio necessita de esforço. O esforço nos leva a vencer as dificuldades, que nos tornam mais fortes e nos preparam para maiores desafios da fé. Assim são os desafios da vida espiritual, um passo de cada vez. Quais as melhores estratégias nós podemos aplicar na nossa vida para avançar nos desafios? O hipertexto dessa semana nos ajuda a elaborar uma lista de prioridades. O primeiro texto nos convida a ouvir a voz do Senhor e guardar a sua aliança. O segundo texto nos chama para a prática do bem, pois o Senhor ouve o clamor dos justos. Em Gálatas capítulo 3, seguindo o exemplo de fé de Abraão, a Bíblia diz que nós somos abençoados. O quarto texto nós conhecemos muito bem. É um convite para fazer prova de Deus e ser fiel nos dízimos e nas ofertas. O quinto texto nos traz a informação de que o dízimo deve ser usado exclusivamente para a manutenção do ministério pastoral. O último texto confirma a informação do texto anterior quando afirma: aos que pregam do Evangelho, que vivam do Evangelho, se referindo à atividade pastoral. Para mim, esses textos se relacionam com o texto-chave da semana, porque para tudo é necessário um passo de fé, estar disposto a provar e ver. Na rede semântica da semana, a palavra é passos. Então já faça as suas ligações aí, conexões, para fazer os melhores comentários na lição de sábado. Aqui vimos a maior prova de fé de Abraão, o sacrifício de Isaac, o filho da promessa. Deus especificou o lugar e como deveria ser feito. Esse lugar, o Monte Moriá, mais tarde seria o Templo de Jerusalém, a casa do tesouro, o lugar correto para entregar os dízimos e ofertas. Interessante, não? A oferta extrema é uma demonstração de que Deus sempre exigirá lealdade completa, sem concorrentes. Um conhecido médico missionário expressa essa realidade da seguinte maneira: se temos algo que não podemos devolver a Ele, na verdade, não o possuímos. É essa coisa que nos possui e finalmente irá nos destruir. Naquele dia, naquele monte, Deus providenciou a oferta substituta. Isso mostra que é Deus quem sempre fornece nossas ofertas. Não podemos ofertar nada a Ele a menos que Ele nos tenha concedido de antemão. Sexta-feira é dia de consenso. De todos os conselhos que encontramos na lição de sexta, eu creio que os mais importantes são esses. Primeiro, ser fiel a Deus envolve dificuldade, abnegação e sacrifício. Segundo, a nossa comodidade pode ser um empecilho para o agir de Deus. Terceiro, precisamos estar prontos para renunciar nossos sonhos para viver os sonhos de Deus. Então, pessoal, por hoje é só. Espero que você tenha gostado da recapitulação da lição dessa semana. Se você gostou, já deixa aí o seu like, beleza? Se inscreva aqui nesse canal e, por favor, ative o sininho para você receber a notificação quando a gente postar um novo vídeo, ok? E não se esqueça, compartilhe também com outros colegas, para que outros também possam ficar por dentro da lição dessa semana. Deus abençoe você. Até mais!